Olá, pessoas da internet, Marcelo Padilha, professor de Química. Vamos resolver uma questão do Enem 2019, caderno de prova azul. Questão 108. Nanopartículas de sílica recobertas com antibióticos foram desenvolvidas com sucesso como material bactericida, pois são eficazes contra bactérias sensíveis e resistentes, sem citotoxicidade significativa às células de mamíferos. As nanopartículas livres de antibióticos também foram capazes de matar as bactérias E. coli, sensíveis e resistentes ao antibiótico estudado. Os autores sugerem que a interação entre os grupos hidroxil da superfície das nanopartículas e os lipopolissacarídeos da parede celular da bactéria desestabilizaria sua estrutura. Então tem o desenho aqui fornecido para a gente, e aí ele fala: a interação entre a superfície da nanopartícula e o lipopolissacarídeo ocorre por uma ligação. Bom, então essa daqui é uma questão de forças intermoleculares. Então a gente tem que lembrar o quê? Que quando a gente tem um flúor interagindo com hidrogênio, um oxigênio interagindo com o hidrogênio de outra molécula, ou nitrogênio interagindo com um hidrogênio de outra molécula, a gente tem a interação, a força intermolecular chamada de ligação de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio, em livros de química mais antigo, era chamado de pontes de hidrogênio. Ponte de hidrogênio e ligação de hidrogênio é a mesma coisa, só que aí o PAC ela recomenda utilizar a ligação de hidrogênio. Então, se a gente analisar a figura aqui, a gente tem essas esferas, que são as nanopartículas. A gente tem aqui os fosfolipídios, que são essas estruturas aqui, e o peptidoglicano, essa estrutura aqui. E a gente tem os lipopolissacarídeos, que estão representados aqui nessas estruturas como se fosse uma espécie de barbante, vamos chamar assim. E se a gente observar na figura, existe uma linha tracejada entre o lipopolissacarídeo e essas esferas aqui que representam as nanopartículas. O texto disse para a gente que as nanopartículas, vamos colocar aqui, ó, nanopartículas. As nanopartículas, elas são revestidas por o grupo hidroxil na superfície. Grupos hidroxil na superfície da nanopartícula. Então, esse grupo hidroxil são aqueles grupos OH. Então, vamos colocar aqui, ó, grupo OH. E ele fala que essas nanopartículas, que são essas esferas aqui, interagem com o lipopolissacarídeo. Ele quer saber a natureza dessas interações. Então, se a gente colocar aqui, ó, o lipopolissacarídeo, a gente tem que lembrar lá nas aulas de bioquímica que um polissacarídeo é um carboidrato. E os carboidratos, eles possuem na sua estrutura hidroxil ou hidroxila. Então a gente vai ter aqui, ó, hidroxila na estrutura. Isso daí são as propriedades dos polissacarídeos. São os carboidratos. Então quando a gente tem aqui, ó, oxigênio de uma partícula, de uma molécula, interagindo com o hidrogênio de outra molécula, a gente tem uma interação que a gente chama como ligação de hidrogênio. Quando a gente tem aqui, ó, hidrogênio interagindo com o oxigênio de outra molécula, a gente tem aqui, ó, essa interação, essa força intermolecular, que são chamados de ligação de hidrogênio
que antes era chamado de pontes de hidrogênio. Mas só que a IUPAC recomenda utilizar ligação de hidrogênio. Então ele pergunta: a interação entre a superfície da nanopartícula e o lipopolissacarídeo ocorre por uma ligação de hidrogênio. Então, ligação de hidrogênio, alternativa A. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. É isso aí.